João, capítulo 21. Quem encontrou, diga amém. Amém, suficiente. Vamos ler então. A partir do verso 1. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Diz-lhe eles: Também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era ele. Disse-lhe, pois, Jesus: Filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. E ele lhes disse: Lançai a rede para o lado direito do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Esse nu aqui, gente, não quer dizer que estava pelado, é só sem a parte de cima. Né? Eu já ouvi gente falando besteira nisso. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus: Trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E, sendo tantos, não se rompeu a rede. Só até aqui, amém? Pode se sentar. A vida é boa, não é, gente? Vamos falar a verdade. Não é boa a vida? A vida é muito boa. Vocês estão aqui na América. Eu não sei onde vocês moravam antes, mas vocês estão, né, com a vida boa. Tem carro, tem casa, comida, tem uma igreja. Antes andava de ônibus, agora todo mundo tem carro, né? É uma vida muito boa. Saúde. Então a vida é tão boa, gente, que tem gente que não quer nem saber de ser arrebatado. Já ouvi crente falando isso. Vou falar de arrebatamento com ele, falou, não, eu não quero ser arrebatado não, tenho muita coisa para fazer aqui nessa terra ainda. Então tá bom, né? Então fica aí fazendo, porque nós vamos subir. Todo mundo vai subir ou não? E a vida é boa, boa demais. A gente não quer nem saber do arrebatamento. Mas a vida é tão boa, mas só que tem hora que ela não é. Tem hora que dá uma guinada. E a vida não fica nada boa. Não fica nada fácil. Não é agradável. Aquele que pensava em não ser arrebatado, agora já está pensando em fazer o próprio arrebatamento. Parece engraçado, mas é verdade. A gente fala, não quero mais ficar aqui não, vou dar um jeito. Jesus não vem, então eu vou. Só que sem ele não tem como chegar lá, então não faz isso não. Então a vida fica difícil. Aí você já começa a pensar, não, Deus me abandonou, Deus está pesando a mão em mim, o que foi que eu fiz para merecer isso? Porque eu... Aí você escuta um falando, não, você está em pecado, por isso que você está passando por isso. Tem crente que é bom em julgar. Nem sabe o que está acontecendo, mas já você está em pecado. Você está passando por isso, é porque você está em pecado. E a vida não fica fácil. E às vezes é rápido, mas às vezes demora. E a gente não consegue entender a situação. E a coisa fica tão feia que tem gente que pensa, talvez Deus nem exista. Se ele existe, ele me abandonou. Com certeza ele me abandonou. E é triste, mas isso passa na cabeça de muita gente. Eu não sei se já passou na sua cabeça, mas não é uma coisa incomum, porque nós somos seres humanos. Então, às vezes,
a coisa fica tão feia dentro de nós, a gente precisa colocar para fora. Então são palavras jogadas ao vento, como disse uma vez Jó. O que você não pode é abandonar a Deus. É claro, você não vai ficar falando mal de Deus para todo mundo, porque senão que exemplo você vai estar dando, né? Mas sempre que acontece alguma coisa ruim conosco, Deus é o culpado. Ele é o primeiro que vem à nossa mente. Deus é o culpado. Mas na verdade Deus é aquele que nos livra da aflição. Ele não causa aflição, ele nos livra dela. Jesus disse que enquanto nós estivéssemos aqui, nós iríamos ter aflições. E ele não brincou, não, era verdade. Nós temos muitas aflições, cada um tem a sua, né? Uns mais sérias, outros menos sérias, mas é a nossa aflição. Então, às vezes, dentro de nós a coisa fica carregada, fica pesada. E às vezes a gente tem que falar, né? Botar alguma coisa para fora. E a Bíblia tem vários exemplos disso. E tem um famoso, eu não sei se você conhece, já leu, está ali no livro de Ruth. Você já leu o livro de Ruth? Se não leu, eu recomendo você a ler. Ruth era uma mulher judia, Noemi era casada com Elimeleque, tinha 2 filhos, Milion e Quilion. E eles tinham uma vida boa em Jerusalém, em Judá. A vida era boa, pelas indicações que a Bíblia dá, era uma gente de certa influência. E aí a vida dá uma guinada. Vem a seca, vem a fome, e aquela família resolve ir para Moabe, porque ali a coisa estava um pouco melhor. E eles vão para Moabe. Chegando ali, a Bíblia não diz quanto tempo, mas Elimeleque, que era o pai, né, morreu. E aí, né, os seus filhos, cada um deles casou com uma mulher moabita. E um deles casou com Ruth. Só que um pouco depois, morrem os 2 filhos também. Porque eles morreram, a Bíblia não diz. Atropelados por um camelo, ficaram doentes, ou sei lá o que aconteceu. Não sei se morreram juntos, mas morreram os 2 e ficaram só as 3 mulheres. E naquela época, gente, mulher viúva não era uma vida fácil, não. Ser mulher naquela época não era fácil. Viúva, então, não era brincadeira. E aí, Noemi, né, que era a mãe dos meninos mortos, chega para as 2 noras e fala: vão cada uma por seu caminho, voltem para casa dos seus pais, porque eu não posso fazer mais nada por vocês. Uma delas, órfã, pensa bem e fala: é verdade, eu vou. E foi. Mas Ruth disse: não, eu vou ficar com você. E aí nessa hora Ruth fala um negócio muito importante. Ela fala: o seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Então, quando você lê esse livro, o autor dele faz questão de frisar 5 vezes: Ruth, a moabita. Porque ela não era israelita, ela era moabita. E moabita significava inimigo de Israel. Moabita era um povo que tinha vários deuses. Moabita fazia até sacrifício humano para os seus deuses. Então Ruth, quando diz: o seu Deus é o meu Deus, ela abre mão de tudo isso. Ela resolve ficar com Noemi. Apesar de Noemi estar passando aquela dificuldade, mas Noemi deu um exemplo para ela. Noemi apenas coloca para fora aquilo: Deus pesou a sua mão em mim, mas eram apenas palavras. Mas o comportamento de Noemi instigou Ruth a seguir com ela. E Ruth ficou. E aí elas: vamos voltar para Judá. E as 2 foram. Chegando ali, o povo olhou para Noemi e falou: nossa, essa é a Noemi?
porque ela estava não só envelhecida, mas carregada pela vida difícil que ela estava levando. E quando ela pensava à frente, agora eu estou viúva, eu estou sozinha, tem essa moça comigo, ela pelo menos talvez consiga arrumar um marido aí, mas a minha vida é de mendicância. Tem gente dando amém aqui para arrumar marido hoje. Aí ela falou, minha vida agora é uma vida de mendicância, eu vou depender do favor dos outros. Mas Deus sempre tem uma história diferente. Aí Ruth disse para ela, eu vou ver se eu acho uma fazenda onde eu possa recolher, porque era um costume de Israel naquela época, é uma lei do levirato, que os fazendeiros deixavam um pouco da colheita para as viúvas, os pobres recolherem, terem que comer. Então Ruth falou, eu vou ver se eu encontro alguma coisa. Ela vai e entra numa fazenda. E aquela fazenda pertencia a um homem chamado Boaz. Então Ruth está recolhendo, Boaz olha para Ruth e pergunta para os moços, quem é essa? Fala, essa é uma moça que veio de Moabe com a sua sogra Noemi. E então ela devia ser bonita, porque ele olha para ela e fala, ninguém mexe com a moça, ninguém toca nela, deixa até um pouco mais para ela recolher. Noemi recolhe e volta, e quando ela chega em casa com aquele alimento todo, a sogra pergunta para ela, onde você achou isso? Ela falou, eu entrei numa fazenda de um homem chamado Boaz. Aí apareceu a luz no fim do túnel para Noemi. Ela falou, Boaz é parente do meu marido. E eu tenho certeza que ele pode ser o nosso remidor. Remidor é aquele que nos recolhe, que nos salva, né? Então, naquela época, apesar dela ter as propriedades, Noemi não tinha direito a mais nada. Ela não podia administrar a sua terra. Ela não podia ter rendimento daquela terra. Mas com um remidor, a coisa mudaria. Então ela já dá uma dica para Ruth, fala, faz assim, faz assado, que você vai despertar mais o interesse no homem. E quem sabe ele é o nosso remidor. E Ruth foi, fez o que a sogra sugeriu, e o homem falou, eu posso ser o seu remidor. Ele falou, só vou conversar com alguém, porque ele tem mais direito do que eu. Esse alguém até se interessou nas terras. Mas quando ele falou, não, mas você tem que pegar a moça também, né? Porque ela vai ser, você vai ter que redimir a moça. Ele falou, não posso, porque senão eu vou prejudicar os meus filhos na herança. Então pode ficar com você. E resolveu isso num dia só. Então ele falou para Ruth, eu vou ser o seu remidor. Casou com a moça. E agora Noemi e Ruth tinham um lar, tinha onde trabalhar, tinha como ter o rendimento. Então alguém que não tinha nada, de repente, volta a ter tudo. Então aquela que pensou, a minha vida vai ser de mendicância, agora ela consegue ter rendimento, alimento, ter um nome outra vez. E assim foi a história da Moabita, que se tornou israelita, e Ruth e Noemi, que era uma mulher viúva, sem nada. Aí você me pergunta, né? Você está se perguntando, fala, o que tem a ver essa história de Ruth com 153 peixes? Sei lá. Alguém talvez estivesse precisando ouvir isso, então falei. Entrou na história, não sei porquê. Tem nada a ver, né? Ruth nem pescava, coitada. Aliás, estava tão longe dessa época. Mas de repente alguém está precisando ouvir, então eu falei. Mas duas coisas nós podemos aprender com essa história. A primeira é, Noemi, apesar de todos os seus problemas e graves, eram problemas graves, pode parecer assim, né, uma história curta, mas era um problema grave. Não tinha mais esperança para ela. Mas ela não abandonou Deus. Nunca. Ela não abandonou. Tanto que
Ruth se espelhou nela. E a segunda coisa que eu aprendo com isso é: nós não podemos desprezar uma pessoa que a gente pensa que não é crente. A gente pensa que ele não segue a Deus. Nós não sabemos como Deus olha para aquela pessoa. Que plano Deus tem na vida daquela pessoa. Se você faz isso, você pode estar indo contra Deus. Porque se ele tem um plano bom, aí você está na contramão. Então Ruth, que era uma moabita, que era odiada por Israel, né? Um pessoal odiado por eles eram odiados desde a época que Israel saiu do Egito, porque os moabitas rejeitaram dar alimento a Israel, rejeitaram que ele passasse por suas terras. Então ali tornaram-se inimigos, e que por sinal são inimigos até hoje, porque eles vivem até hoje numa cidade chamada Madabá, ali na Jordânia. E para quem não sabe, a Jordânia odeia Israel. Aliás, né, todo mundo que está ali em volta odeia Israel. Então aquela moça que era mal vista aos olhos de Israel, Deus tinha um plano para ela. E ela seguiu, né, teoricamente, o chamado de Deus. Porque quando ela entrou naquela terra, foi uma grande coincidência? Eu não sei. E eu creio que Deus não conhece essa palavra coincidência. Eu acho que quando Ele faz algo, Ele já tem os seus caminhos todos traçados, já tem tudo planejado. Então aquela moça que para nós, vamos dizer, ela não era crente, de repente se tornou crente. E não só isso, foi abençoada com um filho, chamado Obed. E esse menino seria avô do rei Davi mais tarde. Olha só. E essa moça, então, ela entrou na linhagem de quem? De Jesus. Porque se você seguir toda a linhagem, né, seguir todas as gerações, vai terminar em Jesus. Então, veja bem, por isso que nós precisamos estender a mão àquele que não é crente e precisa encontrar Deus. Porque a gente não sabe qual é o plano que tem na vida dele. Se ele se recusar, quiser seguir outros caminhos, aí não é problema nosso. Mas nós não podemos olhar para aquela pessoa e falar: essa mulher é uma prostituta. Raabe também era, salvou Israel. Essa mulher é horrível, nós odiamos ela. Ruth também era. E o que aconteceu? Veio na linhagem de Jesus. É uma história assim, eu acho uma história fascinante. Né? Nós devemos ter sempre em mente que Deus é soberano, Ele age quando Ele quer, como Ele quer e através de quem Ele quiser. É isso que nós temos que ter em mente. Nós temos que aceitar, nós temos que compreender, né? Porque é isso que Deus quer. Simplesmente Deus é Deus. E não devemos nunca pensar que Deus não tem algo melhor para nós. Né? Nunca tem algo preparado para nós, apesar dos problemas que nós enfrentamos. Porque eu acho que todo mundo aqui tem algum problema. Talvez alguém olhe para você e fale: mas o seu problema é pequeno. Mas é seu. O meu problema é pequeno comparado com alguns. Mas é o meu problema. E eu preciso resolver. E eu dependo de Deus para resolver. Porque tem coisa que você pode fazer, mas tem coisa que só Deus. E é nessa hora que nós temos que ter em mente: o meu Deus é poderoso o suficiente para entrar na minha história. Então o homem escreve a história de um jeito, ele vai lá, rasga o script e escreve a história dele. E aí a coisa fica bonita. Agora, quando você ora, você pede, chora, clama, sei lá quanto tempo, mas o resultado final não é o que você esperava. A nossa vida, ela tem um curso. Tem umas coisas que nós vamos ter que passar. Não vai ter jeito. Como, por exemplo, a morte de um ente querido. Eu não queria que minha mãe morresse, mas ela morreu. Chegou a hora dela. Ela morreu. Quando eu fui visitar a minha mãe era uma mulher super ativa,
Fazia tudo sozinha, morava sozinha, até trabalhava, 84 anos, quase 85. De repente deu uma guinada, ficou doente a um ponto de que ela ia depender dos outros. Foi para o hospital, eu orei um período e via que só estava mudando para pior. Entreguei na mão de Deus, falei, Senhor, o Senhor sabe o melhor. E o melhor para ela foi ter ido embora. A Mônica deu um testemunho, passou com ela a mesma coisa, a mãe e o pai. Ficaram doentes de repente, em 1 ano os dois se foram. Só existe um jeito de nós não passarmos por isso. Se nós morrermos antes dele. E eu creio que ninguém quer isso, né? Mas são coisas que vão acontecer. E eu lembro a Mônica, não sei quem estava aqui, a Mônica disse que ela chegou a questionar Deus e Deus falou, eles estão comigo. Que notícia melhor você pode ter? Eles estão comigo. O pai dela estava sofrendo muito. Deus até disse para ele, ele não aguentava mais sofrer, eu trouxe ele para mim. Não é? E quando eu estava ali com a minha mãe, eu me lembrei de 2 experiências que Deus me deu. Eu creio que eu não falei isso aqui. Mas teve um dia que nós, ali no Brasil eu estava ainda, em oração. E então nós estávamos todos ali orando. Tinha uma pessoa, né, que estava coordenando a oração, ela estava orando. E de repente eu me vi em outro lugar. Um lugar bonito demais. Era como um jardim, um campo. Era lindo. Simplesmente lindo. Mas eu senti algo ali que eu nunca havia sentido. Era uma coisa, eu queria ficar ali. Eu não queria sair. E aquela sensação era simplesmente, é difícil descrever porque nós não podemos sentir isso aqui. Então, eu não sei quanto tempo foi, mas aí a mulher que estava dirigindo a oração, era meio parecida com o pastor Anderson, levanta sua mão direita, a mão esquerda. E aí todo mundo que estava orando levantou a mão e eu não estava lá. Só o meu corpo estava lá e eu não estava, eu fiquei parado. Aí uma moça que estava do meu lado, pegou minha mão e levantou. No que ela levantou, aí eu voltei. E eu fiquei meio assim, né? Fiquei meio bravo com ela. Falei, gente, eu ia até brigar com ela, mas o marido dela era grande demais. Eu falei, deixa pra lá, vou perdoar. O sujeito era grande. Ela era boazinha, eu sei que ela teve boa intenção, eu conhecia, ela era amiga. Mas eu fiquei meio revoltado. Falei, gente, estava tão bom ali. Falei, por que você fez isso? Ela falou, eu vi que você não levantou a mão, aí eu quis te ajudar, achei que você estava dormindo. Falei, ok. Então é um lugar que eu fiquei pensando, eu falei, que sensação é aquela? Que sensação é aquela que eu senti? E um dia Deus falou no meu coração, porque Satanás não está ali, só estou eu. O mal não existe naquele lugar. Então, não existindo o mal, a sensação é totalmente diferente. Nós não podemos saber como é isso aqui, porque ele está aqui o tempo todo, esse maldito. Então, não é? Não vou falar um palavrão não, né? Porque nós estamos na igreja. Mas esse sujeito que não tem mais o que fazer, qual é a função dele, se não é atrapalhar a vida da gente? É causar problema. Então, aqui a gente tem aflições, é por causa dele. As coisas que acontecem no mundo é por causa dele. Foi, né, quando aquele cidadão chamado Adão, que eu vou fazer questão de conhecer quando eu for para o céu, se Deus me der 5 minutos de não crente lá no céu, eu quero ter uma conversa com ele. Falar, rapaz, onde você está com a cabeça? Meu? Mas eu sei que a fila vai ser longa. Tem muita gente que quer conversar com ele. Então, nós não podemos ter isso aqui. E eu agradeço a Deus por aquela oportunidade. Me deu uma experiência assim. E hoje, ela é na minha mente até hoje, como se eu tivesse visto há poucos minutos. E uma outra vez,
Essa foi em sonho. Um homem apareceu para mim e falou, vem comigo. E eu entrei com ele numa espécie, era como se fosse uma nave, eu não sei explicar, não era um disco voador não, mas era uma espécie de um meio de locomoção. E eu lembro que aquilo era muito rápido, aquilo ia muito rápido, de repente entrou numa nuvem densa, sabe aquela nuvem bem densa, aquele nevoeiro, não dá para enxergar nada, porque tinha janela. E aí olha a mentalidade do coitadinho aqui, falei, nossa, esse negócio não é perigoso não, e nessa velocidade. Ele falou, não, não é. E nós fomos ali um tempinho e de repente começou a clarear. E eu vi uma cidade ali embaixo. E eu via pessoas andando por aquela cidade. E todos vestidos de branco. E aí eu entendi aonde Deus tinha me levado. As pessoas iam e vinham. Era uma coisa linda, gente. Todo mundo de branco, levando assim como uma vida normal. E aí eu voltei. E aí Deus me trouxe isso na memória. E hoje eu penso, a minha mãe, a minha sogra, o meu sogro, eles estão ali. Então quando eu penso nisso, me dá paz. Eu confio em Deus. E nós sabemos que eles foram para Deus. Que a gente conhece a vida deles. Né? E eles foram. E Deus ainda avisou, falou, eu trouxe para mim. Então eu sei onde é que eles estão. Então quando tudo parece que é perdido, que não tem mais jeito, não fique chateado com Deus. Porque Ele está ali. Eles estão ali. Todos eles que você conhece, que seguiam a Deus, confiavam em Deus, eles estão ali. E é uma vida simplesmente muito boa. Eu duvido que alguém que esteja ali queira voltar. Se desse a chance de voltar, eu duvido que ia falar, não, me leva de volta para aquela bagunça. Eu duvido. Não volta não, gente. Pelo que eu senti ali, em poucos minutos eu não queria voltar. Não volta não. Então nós devemos confiar em Deus. Sabemos que Ele sempre tem o melhor para nós. E que isso é uma parte da nossa vida. Que vai chegar um dia que nós também teremos que partir e nós estaremos lá, junto com Ele. Então confie em Deus. Amém? Aí chega, né? Como eu falei, Ruth, teve Obed, que teve Davi, foi seguindo, aí aparece Jesus na história dessa humanidade. E Jesus, Ele fez coisas maravilhosas que todos nós sabemos, nós lemos, ouvimos. E uma coisa que me chama a atenção é que Jesus, Ele nunca disse diretamente, eu sou Deus. Ele falava coisas que os judeus ficavam tiririca com Ele. Né? Como, por exemplo, Jesus deixava que as pessoas o adorassem. Só Deus pode ser adorado. Jesus, Ele perdoava pecados. Quem pode perdoar pecado, senão Deus? Jesus, em uma conversa que Ele teve, Ele disse, eu sou. Quando os judeus ouviram isso, lembraram de Moisés, quando Deus disse para ele, eu sou. E os judeus ficaram doidos, queriam matar Jesus ali mesmo. Mas Jesus escapou. Jesus disse que Ele e Deus eram um só. Que não pode ser um só, então Ele era Deus. Jesus afirmou que Ele era o caminho, a verdade e a vida. Quem pode ir até Deus se não for pelo próprio Deus? Ninguém pode chegar a Ele se não for através dEle. E Jesus afirmou ser a única salvação. Só Deus pode salvar. Só Deus. Não adianta, homem nenhum vai poder salvar. Que vai chegar uma hora que vai morrer e fica por isso mesmo. E Jesus não. Nós sabemos que Ele morreu e ressuscitou. E aí, Jesus, né, sendo crucificado, morrendo,
ele ressuscita. Então os discípulos tinham uma vida muito intensa com Jesus. 3 anos e meio, muito intensa. Eram 24 horas por dia. Mas aí quando Jesus ressuscita, não era mais assim. Tanto é que essa vez da pescaria foi a 3ª vez que Jesus se manifestou a eles. E ali já estava próximo de Jesus subir ao Pai. Isso causou uma espécie de conflito entre eles. Eu acho que na cabeça deles, a nossa vida voltou ao normal agora. Vamos voltar ao normal. O que nós vamos fazer? Pedro, eu vou pescar. Que era o que ele fazia antes. Foram pescar, os outros foram com ele. Estão lá a noite toda, pescando, como nós vimos. E nada pegaram. Aí um homem aparece lá na praia e grita para eles: o que vocês têm para comer? Nada. Então joga a rede para o lado direito. E aí eles pegam peixes grandes. 153. Isso era algo totalmente incomum. Tanto que a Bíblia cita isso por causa disso. Era algo extremamente incomum. Peixes grandes, 153 de uma vez só, e os peixes deviam ser grandes. Porque a Bíblia também diz que a rede não se rompeu. Porque seria normal que a rede partisse. E aqueles homens puxaram, e quando Pedro soube que era Jesus, correu até a praia para se encontrar com ele. E Jesus já estava ali assando um peixe. E tinha até pão. Da onde ele tirou o peixe e o pão? Jesus. E aí, mas aí Jesus eu vejo 3 milagres nessa passagem. Como eu disse, uma pescaria que nunca havia sido vista antes. 153 grandes peixes, coisa totalmente incomum, de uma vez só, de uma noite que não se pescou nada. E quando Jesus manda lançar a rede, vem os 153. Então isso já é um milagre. O segundo é a rede suportar o peso dos 153. Coisa totalmente difícil de acontecer. Se o texto está dizendo é porque a rede, o normal, teria se arrebentado e os peixes ido embora. Mas eles levaram. E o terceiro é que, chegando na praia, já tinha peixe assando com pão. Então Jesus simplesmente colocou ali um peixe para assar na brasa com pão. Aonde ele tirou, eu não sei. Passou na peixaria antes de ir para a pesca? Eu creio que não. Mas uma coisa interessante é o que Jesus diz. E aí eu vejo é como um recado. Jesus disse: traz os peixes até mim. Traga os peixes. Para quê? Por quê? Ele já tinha peixe assando, para que ele queria os outros peixes? Porque ele queria justamente mostrar aos discípulos os peixes que ele haviam pescado. Eram 153, como é que eles sabiam que eram 153? Porque contaram, senão como é que vai saber? Então eles contaram, e ali Jesus mais uma vez fala para eles, dá um recado. Qual é o recado? Eu vou contar para você. Fica de pé comigo que eu vou te contar o recado. Quando Jesus pede para trazer os peixes, eles contam 153. Algumas pessoas dizem que esse número era uma coincidência. Outros dizem que eles contaram porque eles iam dividir os peixes entre eles. Mas tem algo a mais nisso.
Quando você vê que o hebraico não existe número, como a gente conhece, né? 1, o 2. A letra é um número. Quando você quer, como a gente faz a mesma coisa, né? O número 12, a gente coloca o 1 e o 2, forma o 12. Então é assim no hebraico também. E cada letra tem um valor. Se você olhar, né, essas letras, e aqui está escrito Ani Elohim. E cada letra dessa tem um valor, que está aqui embaixo. Não sei se todo mundo pode ver. Que é 1, o 50, o 10, o 1, o 30, o 6, o 5, o 10 e o 40. Cada um ligado a uma dessas letras. E a soma dessas letras dá 153. Coincidência? Não creio. Como eu disse, eu não acredito que Deus trabalha com coincidência. Poderia ter se pescado 150, 154, 200, sei lá. Mas foi pescar exatamente 153. E talvez nós, na nossa mente, quando olhamos para isso, não parece nada, mas o judeu é diferente. Quando o judeu olha para isso, ele já tem as coisas, né? A matemática na sua mente. Porque cada letra tem o seu valor. Então Jesus, mais uma vez, ele não diz eu sou Deus. Ele mostra para eles que eu sou Deus. Através desses peixes, ele diz Ani Elohim. Eu sou Deus. Então, o que ele quis dizer com isso é: nunca se esqueça, eu sou Deus. Ele diz para você, quando você veio para mim, a sua vida agora é diferente, não é mais a mesma coisa. Você não é mais o mesmo. Você não vai fazer exatamente as mesmas coisas que você fazia antes. Tudo agora vai ser diferente. E eu vou trabalhar com você. Eu vou fazer por você. Aquilo que você precisa, aquele problema que você tem para resolver, conta comigo, porque eu vou resolver, porque eu sou Deus. Então a noite sua foi um fracasso, não pegou nada. Vocês voltaram para a vida normal, pescando e não pegaram nada. Mas eu entro na história. E eu sou Deus, então acontece algo extraordinário. Algo que nunca havia acontecido antes. Então quando você está passando por um problema, tem uma doença, e os médicos não sabem como resolver, Ani Elohim. Ele é Deus. Ele diz para você, eu sou Deus, confie em mim. Eu tenho a escrita final na sua vida. Sou eu que escrevo. Não é homem, não é Satanás, não é ninguém. Sou eu. Porque Deus, o Pai, me deu vocês. Nenhum de vocês vai ser perdido. Continua nos meus caminhos, porque vocês verão a glória de Deus. Porque Ele disse, eu vou preparar-vos um lugar, e Ele vai preparar. E Ele me deu essa oportunidade de ver esse lugar com os meus olhos espirituais, eu creio. Eu não sei como é que funcionou, mas eu creio, eu vi. Está fresco na minha mente até hoje. É uma experiência única. E Ele me mostrou, esse é o lugar, eu estou preparando um lugar para todos. Então nem isso, nem a coisa mais terrível que pode acontecer na nossa vida, que é a morte, é o fim ou é trágico, porque nós estaremos com Ele. Então eu não sei qual é o seu problema, eu não sei qual é a sua situação, qual dificuldade que é, mas lembra disso, Ele é Deus. Ele aparece a qualquer momento, Ele muda a qualquer momento. Ele tem um plano já escrito para você e vai acontecer a qualquer momento. Nós temos que ser igual Noemi. Parece pesado, Deus pesou a mão, eu não sei. Mas nunca desistiu de Deus. Tanto não desistiu que Ruth foi com ela e se tornou uma mulher de Deus. Então a sua história, o seu problema pode servir de alerta para outros. Pode pensar, nossa, a pessoa passa aquele problema e não abandona Deus.
E aí mais tarde ela vem e fala, nossa, aquele problema que era impossível foi resolvido. Eu estou falando de coisa séria, né? Claro, não vamos ficar aqui pensando, Deus, meu problema não tem uma Ferrari e Deus vai te dar uma Ferrari. Não é isso. O objetivo de Deus não é nos fazer rico. Ele pode até fazer. E Ele faz, Ele tem o poder, afinal, Ele é Deus. Mas o objetivo maior dele é que você esteja com Ele. Aqui e lá. E todos os seus também. Então, a nossa importância hoje é sermos Noemi. É arrastarmos aqueles que não conhecem Deus para conhecer. Para que eles estejam junto com Deus. E é por isso que nós estamos aqui. Juntos. Para cada dia mais sentir o Espírito de Deus em nós. Quando nós abrimos o nosso coração, Ele entra de tal maneira que nos transforma. Nós não podemos ser iguais. Aliás, nós nem queremos ser iguais. Porque o que Ele faz por nós é simplesmente inigualável. É superior a qualquer coisa que você possa imaginar. Porque Ele é Deus. Jesus é Deus. O Espírito Santo é Deus. Eles operam entre eles de uma maneira que nós não conhecemos, mas nós sabemos que eles operam juntos. Ele é Deus. Então eu não sei, você tem algum problema que você precise resolver? Algo está difícil? Vamos orar junto nessa hora. Vamos orar para que Deus intervenha. Se você já estava pensando, Deus me abandonou, ou Deus está me castigando, ou sei lá o que você pensa, muda. Pensa, Ele é o meu Deus. Ele está presente o tempo todo. Quando aqueles discípulos pensaram, tudo acabou, vamos voltar à vida normal, Ele volta e diz, não, eu sou Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai. Primeiramente, Senhor, eu quero te agradecer pela Tua palavra, Senhor. Quero te agradecer também, ó Pai, pela Tua presença em nossa vida, Senhor. Quero te agradecer, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor já nos proporcionou, Pai. Te agradecer pelo maior feito em nossa vida, que foi a nossa salvação, através de poder te conhecer mais e mais, Senhor. Nós queremos estar cada vez mais perto de Ti, Senhor. Nós sabemos que a Tua presença nos conforta, Senhor. A Tua presença, Senhor, nos traz paz, Senhor. A Tua presença alivia as nossas dores, Senhor. E o Senhor conhece as nossas dores. Eu quero te pedir, Senhor, visita o coração de cada um nessa noite, Pai. Tu sabes, Senhor, qual é o problema, Pai. Cada um tem o seu problema e é grande para ele, Senhor. Mas o Senhor é muito maior do que qualquer problema, Senhor. O Senhor é grande o suficiente para libertar, para salvar, para curar, para fazer tudo, Senhor. O Senhor é capaz de resolver tudo e todas as coisas, Senhor. E eu te peço, Senhor, passeia no nosso meio, ó Pai. Toca em cada coração, Senhor. Visita cada um, ó Senhor, nesta noite, ó Pai. Que eles possam, Senhor, quem sabe resolver o seu problema ainda hoje. Mas se não, que o Senhor ministre no coração de cada um deles, que a hora de ser resolvido o problema está próxima, Senhor. Que o Senhor está agindo. Que o Senhor, assim como mandou lançar aquela rede vazia e vieram aqueles peixes, o Senhor resolve todos os problemas, ó Pai. Senhor, seja conosco. E uma coisa eu te peço, Senhor, jamais se aparta a Tua presença de nós, Senhor. Jamais nos deixe sem a Tua presença, Senhor, porque ela é mais valiosa do que qualquer coisa que nós possamos pensar em ter, Senhor. Porque a Tua presença é o bem mais precioso que nós temos, ó Pai. Fica conosco, Senhor. Nos ajuda e nos guarda. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém?